Natural de Portel, no Pará, e com um currículo que revela toda uma dedicação ao teatro, Jones Barçou integra a Companhia Casa Circo e esse ano participa dos espetáculos A Mulher do Fim do Mundo e Chica Fulô de Mandacaru pelo projeto Palco Giratório do Sesc. Seu engajamento na companhia e as percepções sobre a situação das artes cênicas no país são alguns dos temas abordados nesta edição. Com diversos espetáculos no currículo, o nosso entrevistado também ministra oficinas livres relacionadas a temáticas que envolvem o teatro. Ativista das artes circenses, no Entre um Café e uma Prosa de hoje, a gente recebe o diretor, ator e palhaço Jones Barçou. Bem-vindo à TV Caatinga, Jones. Obrigado, eu que agradeço. Para começar, como que surgiu aí o teu interesse pelo teatro e pelas artes circenses? O meu interesse ele começou em 2007, meados de 2007. Eu nunca até então tinha feito teatro, né? E aí uma amiga me falou que havia um curso de teatro lá em Macapá, e aí na Escola Cândido Portinari. E aí eu fui fazer esse curso, eram oficinas livres, e desde então aí eu não parei mais. Fui fazendo as oficinas que apareciam pela cidade, oficinas que eram promovidas pelo Sesc, ou grupos que passavam por lá em turnê, né, e davam oficinas. Então, desse jeito eu fui me interessando cada vez mais pelo teatro. Inicialmente pelo teatro, né? Depois que eu vim a conhecer o circo, né, em 2010. E o que mais te encanta nesse universo? Não sei te dizer assim, o que mais encanta, mas eu sinto muito prazer em fazer as duas coisas. Assim, a gente se debruça assim, de forma prazerosa em tanto os trabalhos de circo quanto de teatro. Assim. Não consigo te definir uma linguagem assim, artística que me encante mais. Jones, como que nasce um palhaço? O que é preciso para ser um palhaço? Há diversas escolas de palhaço, né? Assim, há os que vêm da lona mesmo, que é uma coisa passada de geração a geração. Então, e agora há as escolas de palhaçaria, digamos assim, né? E dentro da Casa Circo, pelo menos eu e a minha companheira, a gente conversa bastante sobre a questão da palhaçaria. E o palhaço, assim, não é algo que, para nós pelo menos, não é algo que se cria, assim como se cria um personagem para o teatro, né? O palhaço, para a gente, já é algo que nasce com a gente. Mas eu acredito, assim, que o palhaço ele é algo que a gente permite aflorar, né? A gente permite que ele aflore para o nosso lado, digamos assim, engraçado, o nosso lado cômico, que pode ser um palhaço sério, que pode ser um palhaço bobão, né? Então eu acho assim, que o palhaço ele nasce a partir desses exercícios, nasce não, né? Ele aflora a partir destes exercícios próprios da palhaçaria. E aí ele vai, a cada dia, né, a cada trabalho, ele vai amadurecendo, digamos assim, né? Então o palhaço pra gente ele é um ser muito sagrado nesse sentido, né? É o ser mais verdadeiro que existe na gente, por exemplo. É ali que a gente se mostra, né, de uma forma que socialmente a gente não se mostraria, por exemplo, né? Como que muitos falam, é a menor máscara do mundo, mas é a que mais revela sobre quem usa a máscara, né? Bacana, você falou aí da Casa Circo, né? Como que surgiu a ideia desse projeto e qual a importância dele também para a tua carreira? A Casa Circo ela é uma idealização minha e da minha companheira Ana, que está aqui. E a importância que ela tem assim, para nós é de entender qual é o nosso papel, né? O nosso papel social e artístico também, né? Dentro, principalmente, do lugar onde a gente mora, que é a Macapá, né? Que é a cidade da onde a gente é. Então,
A Casa Circo, ela tem uma importância fundamental para a gente, porque foi o lugar onde acredito que a gente teve uma maior afirmação enquanto artista, né, dentro da cidade. É o lugar onde a gente investiga as nossas inquietações, né? É um lugar onde a gente produz os nossos trabalhos a partir de todas essas inquietações que nos permeiam. A Casa Circo nos permite isso. É uma companhia que inicialmente surgiu como um espaço de instrução em arte circense, que era algo que até então era carente na cidade. Havia muita gente fazendo circo, mas era em projetos sociais, do qual nós também trabalhávamos em projetos sociais. E se rolar convite, ainda trabalhamos. Então não tinha uma escola para pessoas que tinham interesse em fazer circo. E aí nós abrimos o espaço Casa Circo, aonde, né, as pessoas pagam para fazer as aulas com a gente. A companhia, assim, ela representa muito para a gente, né? Ela nos alavancou enquanto artistas, ela trouxe um olhar diferente para a arte que a gente fazia na cidade, né? E hoje ela é a primeira companhia da cidade, do estado do Amapá, a entrar no projeto Palco Giratório, assim, né? Então, para a gente, a companhia, ela é além dos nossos trabalhos, a que nos leva para diferentes lugares, assim, né? Então ela tem um papel muito importante na minha vida. Como que você avalia a receptividade, a valorização mesmo da arte circense no Brasil e do circo? A valorização, assim, ela se dá pelos artistas em si, eu creio, sabe? O público, né? Porque o circo, ele é de espaços abertos, assim, né? Ele tem uma característica muito forte de ocupar espaços públicos, muito mais que o teatro, né? E, por exemplo, a gente vê que tem várias companhias no país, grupos de circo, trabalhando com circo. Então, por mais que pelos órgãos, né, governamentais há pouco incentivo para o circo, mas há um empenho muito grande dos artistas de diversos lugares desse país, né, fazendo, resistindo ali através do circo, né? Que, assim, historicamente o circo ele já é um lugar de resistência, né? Então ele tem atravessado aí séculos, né? E eu acho, assim, que apesar dos pesares, apesar de cortes em financiamentos de grupos para produzirem espetáculos de circo, eu acredito que a gente ainda tem um saldo muito positivo em relação à produção circense no país. Você é graduado em teatro, né? A partir da tua experiência, você acha que é possível seguir nessa arte sem essa formação acadêmica? Eu acredito fielmente, assim, sem dúvida nenhuma, que é extremamente possível você seguir uma carreira artística sem você necessariamente passar por uma academia, né? Eu entrei na academia em 2015, né? Fiz a minha graduação e tal, mas antes disso eu já tinha, né, um percurso, um lastro bem grande com relação à arte. E na nossa companhia, por exemplo, a minha companheira Ana, ela não tem graduação em teatro, né? Ela vem de uma formação de dança, né, que ela fez no Piauí, mas não é uma formação acadêmica, assim, né, que advém da academia. E, por exemplo, na nossa cidade, ela foi premiada como a melhor atriz num dos festivais que tem, no festival que tem na cidade. Então isso prova que não necessariamente você tem que estar numa academia para você ser um artista. A academia, ela te possibilita muita coisa, assim, né? Mas ela não forma um artista, por exemplo. Eu acho que um artista ele se faz
na vida, assim. A ausência de uma formação acadêmica não barra um sonho, né? Não, jamais. A academia é só um complemento de uma carreira artística, digamos assim, né? É só o que te garante uma formação, que vai te dar um emprego numa escola, ou na própria academia, né? Mas ela não é dizer assim, eu não vou entrar na academia para ser um artista, não. Acho que as pessoas já são artistas muito antes da academia, né? Qual a importância de intervenções artísticas nas ruas para a popularização do teatro e da arte circense? Eu acredito que isso é um ato político, assim, né? Não só dos artistas, mas daquele que aprecia também, né? Quando a gente leva um trabalho para a rua, a gente está movimentando aí toda uma cadeia produtiva, né, econômica, digamos assim, porque fulano vai assistir o meu espetáculo, no final eu rodo o chapéu, essa pessoa contribui com o que tem. A pessoa que está vendendo ali a sua batata frita, a pipoca, as pessoas que vão para assistir esse trabalho ou que estão de passagem pela praça e param para assistir, elas precisam comer alguma coisa, beber alguma coisa. Além dessa questão, ainda há a ideia de que você está formando ali uma plateia, né? Um público que vai ter interesse sempre pela arte. Levar a arte para a rua, que eu acho que é o lugar dela também, principalmente a rua, né? Porque existem pessoas que passam na frente do teatro e acreditam que aquele lugar não é para ela, né? A pessoa assiste teatro porque às vezes tem na praça, tem no bairro dela, tem na escola, mas ela não entra no teatro por acreditar que não é um espaço para ela frequentar, que é um espaço de elite, né? Então, a importância de se fazer teatro na rua também é para essas pessoas que acreditam até então, né, que vivem num lugar de achar que não tem direito de estar dentro de um teatro, por exemplo, ou até de fazer teatro. E a partir dos lugares que vocês já estiveram, né, que vocês se apresentam, como é que tu percebe isso, essa receptividade, até mesmo esse despertar de sonhos, como você falou, né, de pessoas que às vezes se interessam por aquilo e às vezes procuram vocês, como é que acontece isso? Geralmente o interesse é muito pelo circo, né? Quando nós começamos com a companhia, com a Casa Circo, a gente apenas dava aula até então, e quando nós fomos fazer as aulas na praça, a gente percebeu o interesse das pessoas pelo circo, assim, né? De saber como era, se era difícil, se ele tinha condições de fazer circo, se a pessoa podia fazer circo. E é claro que todo mundo pode fazer circo, e teatro, e dança, e música, todo mundo pode, né? Então, quando a gente passa pelos lugares, e a gente já apresentou tanto em teatros, né, como foi o Teatro de Teresina, que nós apresentamos através de um circuito que é o Amazônia das Artes, que é um projeto do SESC específico da região amazônica, né? A gente foi desde teatros grandes a teatros pequenos, e na nossa cidade a gente vai desde o teatro da cidade até uma escola, até um interiorzinho, né? E aí a gente percebe naquelas crianças que elas têm tanta vontade de fazer aquilo, o negócio é que não tem, ninguém, né, disponibiliza isso para as comunidades, digamos assim. A importância dos grupos nesse sentido de captar esses interesses, sabe, esses desejos dessas crianças para fazer arte. Então, isso tem uma importância muito grande. A gente, quando passa pelos lugares, a gente vai observando que as pessoas têm vontade, não só de assistir, mas também de fazer. O negócio é que o governo, as prefeituras, né, eles não
não dão acesso à população a isso. Jones, como que é o processo de criação dos espetáculos e tem algum aí que é o mais querido? Te afirmar assim, que trabalho seria o mais querido, assim? Por exemplo, hoje, se eu for pensar, o mais querido hoje é o que nós estamos circulando, que é o nosso carro-chefe, A Mulher do Fim do Mundo, e o trabalho de repertório que entrou no circuito palco giratório é a Chica Flor de Mandacaru. São dois trabalhos, né, que têm lugares diferentes, assim, e apesar de envolver a mesma temática. O processo criativo, até hoje, ele ainda é presente no trabalho ainda, porque a partir de um depoimento de alguém que assiste, nos joga num lugar de reflexão, nos coloca num lugar de desconforto, no sentido de, meu Deus, como que nós não havíamos pensado nisso, como que é, né? Então, por exemplo, a gente apresenta e a gente sempre gosta muito que tenha um bate-papo pós-espetáculo, porque a plateia, ela tem ali uma infinidade de pessoas com... São vários olhares, São né? vários olhares, né? Uns mais específicos para questões estéticas do trabalho, outros olhares mais específicos para a questão social que envolve o trabalho. Então, todas essas impressões pós-espetáculo alimentam o nosso processo criativo. Aqui na Univasf, como resultado de um projeto de mestrado, está sendo oferecido à distância e gratuito um curso sobre arte circense, né? E é voltado para professores, educadores sociais e simpatizantes. Qual a importância desse tipo de arte no ambiente escolar? Então, como eu trabalhei com circo em escolas, em projetos sociais, a gente percebe que o circo ele é extremamente importante na formação de um cidadão, por exemplo. Porque o circo ele tem todas as qualidades necessárias para a formação de um cidadão. Ele tem disciplina, né? Não aquela disciplina de dizer faça isso, faça aquilo. Não é uma disciplina da imposição, mas é uma disciplina que a própria arte vai colocando dia a dia para o seu praticante, né? No caso a criança, porque você não chega aqui, não é como uma conta, né? Uma aula de matemática, você chega aqui, senta e você aprende aquela fórmula e você vai fazer e vai reproduzir ela a hora que você quiser, assim, né? O circo não, ele é uma experiência e você vai aprendendo através dessa experiência, através da prática, né? Não é uma fórmula. E a questão da disciplina, o respeito com o seu corpo, você aprende a respeitar o tempo do outro, porque você vai lidar, né, sei lá, na acrobacia, no aéreo, você precisa confiar na pessoa que pendura o seu aparelho, você precisa confiar na pessoa que está ali lhe auxiliando. Então o circo ele tem diversas qualidades extremamente importantes, né, seja para a criança, para o adulto, para o idoso. Então o circo ele é um lugar mágico, né? Ele impressiona, seja pelo risco que às vezes ele oferece, que o artista se vale muitas das vezes desse risco, né, para dizer que o circo ele é o lugar mais arriscado da arte, digamos assim. Nós desejamos muito mais sucesso para você, para a Ana, para a companhia e agradecemos a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, né? Que bom que vocês vieram e que bom que nós estávamos aqui. Eu, da Companhia Casa Circo de Macapá, em nome da minha companheira Ana Caroline também. Estamos extremamente gratos. Muito obrigado por nos receber, né, aqui nessa cidade. Nós que agradecemos e obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café e uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.